Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mayara, do setor de pós-venda aqui da 704. Vou iniciar hoje com vocês a reunião sobre as configurações barra apresentação aqui do seu painel de controle, tá? Então, hoje, quando você acessa o seu painel, naquele link que a gente envia para vocês, né? A gente envia para vocês, no caso, o link do monitor, o e-mail e a senha, vocês vão incluir aqui e vão ter a oportunidade de visualizar a primeira opção, que é o dashboard, tá? E aí no dashboard você consegue visualizar todos os motoristas e passageiros cadastrados na plataforma que tenham feito pelo menos uma viagem na mesma, né? Então não adianta só ele realizar o cadastro, caso ele não tenha feito nenhuma viagem, não vai contabilizar aqui, tá? E aí você consegue ver como tá aparecendo aqui, ó, por categoria, certo? Aqui no canto superior aqui do lado direito, você vai conseguir visualizar as cidades que você tem disponível, tá? E nesse sininho é as últimas notificações. Então, sempre que um novo motorista realizar o cadastro, sempre que tiver um lançamento, né, efetuado, você consegue acompanhar aqui. Clicando em OK, vai parar de piscar aqui esse sininho, tá? Abaixo aqui do dashboard, a gente encontra a opção do monitoramento. E aí no monitoramento, vocês vão conseguir visualizar online tudo o que está acontecendo na sua plataforma, tá? Então aqui, ao invés de estar Argentina, né, vai aparecer o seu estado, no caso, perdão, a sua cidade, não o seu estado, a sua cidade, né? Vai aparecer o mapa da sua cidade e você vai conseguir acompanhar aqui os carrinhos amarelos, que são motoristas que estão online na plataforma, tá? Quando ele estiver em viagem, esses carrinhos eles vão ficar verde, né? E aí, como os senhores viram agora, a gente consegue trocar a cidade que deseja visualizar, né? E aí vai aparecer o outro mapa, né? Que vai aparecer por cidade, tá? Aqui, ó, já tem um carrinho aqui online, certo? E aí eu posso clicar em cima e posso ver quem é o motorista que está online naquele momento, né? Aqui abaixo do nome viagens vão aparecer todas as informações das viagens. No caso, vai aparecer o nome do passageiro, ponto de origem, ponto de destino, o tipo de chamado, né? Forma de pagamento. Vão aparecer os motoristas que estão sendo chamados para aquele chamado em questão, até o motorista que aceitou, então vai ter todo o status da viagem, né? Você consegue acompanhar que o passageiro está embarcando, você consegue acompanhar, no caso, que ele iniciou a viagem, tá? Tudo aqui abaixo do nome viagens. E nesse nome aqui, agendadas, vão ter essas mesmas informações das viagens agendadas, certo? Aqui a gente consegue ver ó, o número de viagens feitas durante aquele dia, número de viagens aceitas e número de viagens finalizadas, número de viagens canceladas, né? Quantas foram canceladas pelo motorista e quantas foram canceladas pelo cliente, número de viagens por forma de pagamento, tá? Quantas foram feitas em dinheiro, em voucher e em cartão de crédito. Aqui é o número de não atendidas, né? Então, quando contabilizar um número aqui nesse primeiro zero, quer dizer que o passageiro não foi atendido no primeiro chamado, né? Vai chamar novamente e ele não foi atendido. Contabiliza aqui nesse segundo zero. E se ele não for atendido de nenhuma maneira, vai contabilizar aqui um número nesse terceiro zero, tá? Total hoje é o valor bruto arrecadado, né? Então, é quanto o seu aplicativo fez durante aquele dia. Porque durante aquele dia, essas informações elas são diárias. Dentro de 24 horas zera e começa a contabilizar tudo novamente, certo? Aqui nesses três pontinhos, vocês ainda conseguem acompanhar lista de motoristas ativos, lista de passageiros que estão ativos naquele momento e eu consigo ainda acompanhar o motorista. Então, se eu escrevo aqui o nome do motorista que está online, por exemplo, quem está online aqui é o Lucas. Se eu vim aqui acompanhar o motorista e escrever Lucas, eu consigo clicar nele e o mapa vai dar um zoom no local que ele se encontra e aí eu posso acompanhar esse motorista individualmente ou mesmo enviar uma notificação para esse motorista específico, tá? Voltando aqui, ó, painel de controle, o sistema vai voltar lá para o dashboard, tá? E aí vocês conseguirão ver aqui outras opções, né? Então aqui abaixo do monitoramento eu tenho a opção clientes. E aí clientes eu tenho lista de pessoa física, né? Que a gente vai trocar aqui o status, porque sempre vem com esse status de pendente, certo? Então a gente precisa trocar para qualquer visualizar. Eu troco aqui para todos e aí eu tenho todas as informações do passageiro, né? O nome, o CPF, o telefone, informações pessoais.
aqui a data e a hora que foi realizado o cadastro. Eu consigo bloquear esse passageiro, tá? Consigo inserir uma pendência, né? Então, por exemplo, esse passageiro enviou uma foto sem camisa. Eu quero que não seja, né, essa foto. Eu posso botar aqui foto do perfil, reprovado e salvar. Então, esse passageiro ele vai receber que ele tem essa pendência de foto e vai ter que enviar uma nova foto. Eu consigo editar as informações do passageiro, deletar a conta dele, né? Gerar a senha padrão, que é do 1 ao 6, inserir um voucher específico para esse passageiro em questão, inserir algum tipo de observação para quem tem acesso ao monitor, tá? E aqui são os documentos. Então, se os senhores solicitarem documentos específicos para o seu passageiro, você vai conseguir verificar aqui o documento que ele enviou. Né? Se você não solicitar nenhum documento, não vai ter nenhuma informação aqui, tá? E aí a gente consegue buscar também pelo nome, pelo e-mail, pelo CPF, pelo telefone, tá? Lembrando que se for pelo CPF, precisa estar com os pontos e os traços, e se for pelo telefone, precisa estar com entre parênteses o DDD, tá? Então precisa pesquisar dessa forma para aparecer aqui no monitor. Aqui abaixo de clientes lista de pessoa física, eu tenho cadastro de pessoa jurídica. Essa opção é para você cadastrar empresas parceiras no seu aplicativo. Então essa opção quem utiliza mais é o aplicativo de delivery, tá? Então aqui ele consegue cadastrar empresas para ter acesso ao aplicativo de delivery, né? E aí se você não for aplicativo de delivery e quiser mesmo assim cadastrar uma empresa, você pode cadastrar aqui e pode ainda vincular um passageiro a essa empresa em questão. É só vincular aqui embaixo o nome de um passageiro que ele vai ser como se fosse o usuário dessa empresa. E aí é um cadastro completo, né? O nome da empresa, o endereço, o telefone, o número da matrícula esse que vocês que vão incluir. Então, por exemplo, é a primeira empresa que eu estou cadastrando, eu posso botar aqui 001 e seguir nessa linha de raciocínio. A segunda empresa 002 é só para você ter mesmo o número da matrícula caso precise pesquisar por ele, tá? Aqui abaixo de clientes, lista de cadastro de pessoa jurídica, eu tenho a lista de pessoa jurídica, né? Então depois que eu cadastro, eu consigo visualizar aqui as empresas que estão liberadas na minha plataforma, certo? Aqui também eu tenho ó, solicitação de exclusão da conta, né? Então, quando um passageiro, usuário do seu aplicativo, excluir o aplicativo, você vai receber essa informação aqui, né? Não vai dar para fazer nenhuma ação, então você não permite ou não permite a exclusão da conta, né? Essa informação aqui é só para você ter mesmo como entrar em contato com esse passageiro. Então, ele excluiu o aplicativo, você visualiza aqui o nome do passageiro que excluiu e tem um contato do mesmo. E aí você pode entrar em contato com ele para verificar o motivo dessa exclusão, certo? Aqui abaixo de clientes, a gente tem motorista. E aí, diferente dos passageiros, o motorista você consegue cadastrar diretamente aqui no seu painel de controle, tá? E aí é um cadastro completo. Então, por exemplo, eu vou escolher a categoria de atuação, eu preciso enviar todos os dados pessoais do meu motorista, tá? Quando eu clicar aqui em próximo, vai aparecer os dados do veículo dele, eu preciso enviar, preciso estar com todos os documentos que eu solicito para o meu motorista em mãos, para estar incluindo aqui a foto do perfil, tá? Então é um cadastro completo, certo? Então, se você quiser realizar o cadastro do seu motorista diretamente no seu painel, pode realizar o cadastro nesse local, né? Lembrando que o ideal mesmo é que o motorista realize o próprio cadastro no aplicativo. Mas caso ele tenha alguma dificuldade, você pode cadastrar ele aqui. Abaixo de motoristas cadastrar, eu tenho a opção lista, né? E aí aqui vocês vão conseguir visualizar todos os motoristas que estão ativos no seu aplicativo, tá? Sempre também vai vir com esse status de pendente, então precisa trocar para qual quer visualizar, né? Então vou botar aqui todos e aí eu tenho acesso, né? A foto do motorista, aos dados pessoais, aos dados do veículo, tá? Eu consigo visualizar a categoria em que ele se cadastrou, tá? O código aqui do meu motorista, consigo bloquear ou desbloquear esse motorista, tá? Consigo apagar a conta dele,
gerar uma senha padrão, que é do 1 ao 6, verificar a listagem financeira desse motorista, tá? Então, quando a gente clica aqui, ó, vai aparecer as últimas movimentações desse motorista. Então, entrada de valor na carteira, saída de valor da carteira, tudo isso vocês conseguem acompanhar aqui. A gente também consegue, vamos voltar lá para a parte inicial, né? Todos. A gente também consegue adicionar ou remover um saldo, né? O saldo da carteira do motorista, zerar o saldo total desse motorista, inserir algum tipo de observação, tá? Aqui nessa engrenagem, como é que funciona, né? Então, o motorista ele vai ter lá no próprio app uma opção que se chama relatar informações ao app. Quando ele clicar lá em relatar informações ao app, vocês, gestores do aplicativo, vão receber essas informações aqui. Então, aqui você vai encontrar a questão das permissões, se ele deu todas as permissões ao app, como é que está a questão da conexão dele, GPS, você consegue acompanhar tudo aqui, certo? Aqui abaixo, nessa estrelinha, é o histórico de notas desse motorista. Então, vai aparecer todo o histórico de notas do motorista aqui nessa estrela, certo? Clicando aqui, ó, nessa opção editar, vai abrir uma nova página, né? Vai carregar uma nova página. E aí você consegue editar os dados pessoais do passageiro, tá? Consigo solicitar uma nova foto de perfil e ainda consigo deixar que ele fique bloqueado até alterar essa foto ou não. Consigo editar a categoria que o motorista realizou o cadastro. Então, por exemplo, ele está cadastrado na categoria comum. Se eu quiser trocar ele para a categoria Comfort, eu posso trocar aqui, tá? Eu consigo visualizar os dados bancários desse motorista, não consigo editar, tá? Consigo visualizar os dados do veículo, esse sim eu consigo estar editando. Consigo visualizar aqui os documentos que ele me enviou, né? E se eu quiser, eu posso ainda reprovar. Reprovando, ele vai receber que ele tem uma pendência de documentos e vai ter que enviar novamente o documento que está pendente, tá? Aqui ainda em motorista, abaixo de lista, eu encontro solicitação de mudança de veículo, tá? Então, quando o motorista solicitar a troca de veículo, ele vai solicitar diretamente no aplicativo, ele vai enviar os dados do novo veículo e você recebe aqui, tá? E aí você pode aprovar, ó, confirmar ou rejeitar. Se eu confirmo, por exemplo, a Sinara já consegue fazer viagens nesse novo veículo. Se eu reprovo, ele não vai conseguir mais rodar nesse veículo novo que ele me mandou aqui, certo? Então aqui é para você estar gerindo, você pode gerir por cidade ou todos, certo? Aqui abaixo de motorista a gente tem a opção viagens, e aí em viagens eu tenho a opção lista e em análise. Viagens lista, vocês vão conseguir visualizar todas as viagens que aconteceram na plataforma, da mais recente até a mais antiga. Então aqui você vai ter o nome do passageiro, ó, o valor, essa não foi atendida, a data e a hora. Se eu clicar em cima, eu ainda consigo visualizar o ponto de origem, o ponto de destino. Clicando aqui em detalhes, vai abrir uma nova guia, tá? Nessa nova guia você consegue ver os detalhes no mapa, né? Então, onde era o ponto inicial, né? Onde era o ponto final, os motoristas que foram chamados, passageiro que era o titular do chamado. Nessa corrida em questão não está aparecendo porque é o módulo InDrive. Então, como ela não aconteceu, né? Ela não foi finalizada, essa corrida não foi atendida e não tá, então não está aparecendo aqui os detalhes do mapa. Mas se ela tivesse sido finalizada, vocês conseguiriam ver tudo aqui: ponto de origem, ponto de destino, se teve parada, né? Aqui a gente consegue ver como foi calculado o preço, se tinha alguma dinâmica, certo? Eu consigo ver as mensagens trocadas entre o motorista e o passageiro, tá? Então aqui em detalhes, a gente consegue realmente ver todo o detalhamento da viagem, certo? Aqui também, ó, a gente consegue filtrar por cliente, por motorista ou dentro de um período específico para filtrar as viagens desse local, tá? Aqui ainda em viagens a gente tem em análise. Quando é que uma viagem fica em análise, tá? Sempre que o motorista iniciar e finalizar a viagem no mesmo local, ou por algum motivo ele rodar mais que o combinado ou menos que o combinado, essa viagem ela vai ficar aqui em análise, tá?
e aí ela fica em análise até você, dono do aplicativo, vir aqui e liberar manualmente, ou o sistema entende que está tudo ok com a viagem, dentro de 24 horas libera ela automaticamente, tá? Voltando aqui, abaixo de viagens eu tenho a opção financeiro. E aí em financeiro eu tenho produção do motorista, né? Então aqui você consegue filtrar por motorista, né? Um exemplo, vou pesquisar aqui o motorista teste. Ó, vai aparecer os motoristas testes que eu tenho hoje no meu aplicativo. Eu vou botar aqui teste, né? Busco dentro de um período específico, né? Então, por exemplo, eu vou buscar aqui de novembro, do dia 1º de novembro até hoje. Na cidade aqui, busco, né? Se esse motorista tiver feito alguma viagem dentro desse período, eu consigo visualizar aqui, ó, a quantidade de viagens que ele fez, a quantidade de valor que ele fez por forma de pagamento, né? Eu consigo ver também o valor que ele recebeu líquido e as taxas que ele deve para o aplicativo, né? Aqui, ó, taxa ZEP. Né? Então, aqui é interessante para você filtrar por motorista. Então, você vai ver de um por um, certo? Aqui também em financeiro eu tenho a taxa de cancelamento. Então, essa opção é para você estar gerindo a taxa de cancelamento. Porque hoje o passageiro só paga a taxa de cancelamento quando ele for realizar uma nova viagem, certo? Então, atualmente, por exemplo, eu vou fazer uma viagem com o motorista 1. Por algum motivo eu precisei cancelar, né? Então, quando eu for fazer uma nova viagem com o motorista 2, eu vou pagar a taxa de cancelamento que ficou pendente para o motorista 1. Então, por exemplo, eu fiquei devendo ao motorista uma taxa de cancelamento de R$ 5. Quando eu for fazer a viagem nova com o motorista 2, a viagem que seria R$ 10, passa a ser 15, né? Porque fica aqueles R$ 5 da taxa de cancelamento a mais. Eu pago para o motorista 2 e o sistema entende que é uma taxa de cancelamento, pega o valor, tira da carteira do motorista 2 e passa ao motorista 1, que é quem deveria ter recebido desde o início. Então, essa opção aqui é para vocês estarem gerindo quem era o cliente que estava devendo a taxa, quem foi o motorista que coletou aquela taxa, a data e o valor da taxa, e o motorista beneficiário, que era quem deveria ter recebido desde o início, e a data em que ele recebeu. Né? Então, pode ser que algum motorista não entenda porque foi descontado da carteira dele uma taxa de cancelamento. E aí você vai explicar, né, que a taxa quem devia era o passageiro e o valor foi somado, foi acrescido da viagem. Né? Então, ele não perdeu o valor, ele recebeu um valor a mais que não era dele. Então, foi enviado ao motorista que deveria ter recebido desde o início. Tá? Aqui também em financeiro eu tenho solicitação de transferência. Né? Então, como é que funciona a solicitação de transferência? Sempre que o meu motorista roda com viagens em pagamento no cartão de crédito, o valor cai todo na conta do gestor. Né? Então, para você receber pagamentos via cartão de crédito, você precisa de um adquirente. E ao ter uma conta com a adquirente, o valor da corrida vai cair todo na sua conta, dono do aplicativo. Então, o motorista ele vai ficar com um valor positivo na carteira. Quando ele acumula um valor positivo, ele pode solicitar uma transferência. Então, ele vai lá no aplicativo, solicita o valor que ele deseja, ele solicita, ele informa lá, na verdade, né, os dados bancários, que é onde ele quer receber esse valor, e aí você recebe aqui a solicitação de transferência. Financeiro, solicitação de transferência, então tem a data e a hora que foi solicitado, o nome do motorista, né? O valor, aqui em detalhar vai ter os dados bancários, que é onde ele quer receber esse valor, e aqui vão ter duas ações, né? No momento não está aparecendo porque todas aqui já foram confirmadas, confirmadas ou recusadas. Então vão aparecer aqui duas ações, para confirmar ou reprovar, né? Se eu confirmo, eu entro lá na minha adquirente e transfiro esse valor para o meu motorista manualmente, né? Então o sistema ele não vai enviar o valor para o motorista. Você precisa acessar a sua adquirente e fazer essa transferência manual. Se você reprova, o motorista não perdeu o valor volta positivo para a carteira dele e ele pode solicitar a transferência em outro momento, certo? Aqui ainda em financeiro, abaixo de solicitação de transferência, eu encontro a opção relatórios, tá?
E aqui você consegue ver o financeiro produção do motorista por categoria, né? Então, por exemplo, eu vou buscar aqui todos os motoristas, todas as cidades. Aí eu defino uma data para iniciar, vou botar, por exemplo, do dia 1º até hoje, dia 27. Cliquei aqui em pesquisar. Vou pesquisar um motorista em questão, tá? Cliquei aqui em pesquisar. Se ele tiver feito alguma viagem, o sistema vai me mostrar aqui na tela mesmo, né? Ó, quantidade de viagens que ele fez, o tipo da viagem que ele fez, a comissão, total de recebimento, né? Então aqui você consegue ver por categoria, certo? Aqui também a gente tem as indicações por usuários, então são os usuários indicados para utilizar a plataforma, e tem os indicadores, né? Então aqui eu consigo ver o motorista que indicou, clicando no nome vai aparecer quem ele indicou, né? Então essa opção aqui é mais para quem vai ter a monetização. A monetização é uma implementação, ela vem à parte, ela não vem em todos os planos, e aí caso você queira ter essa opção de monetizar, né? Ou seja, o motorista indicou 10 outros motoristas, eu quero dar uma comissão por ele ter indicado, é a monetização. Aí a monetização, como ela é uma implementação à parte, você precisa verificar ou com o seu consultor ou com o Ricardo as condições para adesão, certo? Aqui também em financeiro a gente tem lançamento financeiro. E aqui em lançamento financeiro, os senhores vão conseguir lançar um bônus para o seu motorista, né? Então aqui a gente escolhe a categoria, ó, de motorista. Vou botar, por exemplo, a categoria comum. Bônus em saldo, incluo aqui, ó, R$100. Todo motorista que tiver cadastrado na categoria comum vai ficar com os R$100 positivos na carteira, porque eu dei um bônus para ele, certo? Da mesma forma, eu posso incluir um débito, né? Então, aqui, se eu incluo um débito e adiciono, todo motorista que tiver cadastrado na categoria comum vai ficar devendo R$100 para a plataforma. Essa opção ela é interessante para quem vai trabalhar com, no caso, mensalidade, né? Então, eu posso deixar aqui, por exemplo, R$100, recorrente todo dia 1º e adiciono. E aí, todo motorista que tiver cadastrado na categoria comum todo dia 1º vai ficar devendo R$100 para a plataforma, tá? E aí, como você vai cobrar a mensalidade, também é a sua gestão, né? Se você vai cobrar via boleto, via Pix, isso é por fora da plataforma. Sempre que for um lançamento recorrente, eu consigo ver aqui, ó, em lista de lançamentos. Então, aqui eu vou ver o lançamento que eu acabei de criar, ó, na categoria comum, e eu posso excluir. Então, se eu criei algum tipo de lançamento que seja recorrente, todo dia 1, todo dia 3, todo mês, e por algum motivo eu não quero mais utilizar, não quero mais cobrar, eu posso vir aqui em lista de lançamentos e retirar, excluir esse lançamento como eu fiz agora, tá? Então aqui a gente finalizou o financeiro, vamos passar agora para a mensagem. E aí em mensagem eu tenho duas opções, notificação e notificação de aniversário. Em notificação, vocês vão conseguir enviar uma mensagem estilo push-up para todos os usuários da plataforma, ou só os motoristas, ou só os passageiros, né? Basta clicar aqui, ó, nova notificação, o assunto da mensagem, né? Então, por exemplo, vou fazer uma mensagem aqui de teste. Descrição da mensagem, né? Realmente o que significa aquela mensagem, para qual cidade eu quero enviar aquela mensagem, tá? Eu posso enviar um link também, posso escolher um arquivo de foto, e destinatários é quem eu quero que receba essa mensagem. Então, atualmente está marcando todo o usuário da plataforma. Ah, mas eu quero enviar só para o motorista. Então, eu venho tirando aqui, ó, as outras opções. Eu tiro, ficou só os motoristas, o básico, comum, mulher, táxi e comfort. Se eu quero enviar só para os passageiros, eu vou desmarcando os motoristas. Então, eu marco para quem eu quero enviar. Cliquei em salvar, cliquei em enviar. Todo mundo, ao acessar a plataforma, vai receber essa mensagem que eu configurei aqui, né? Como seria ao acessar? Sempre que ele escrever lá o e-mail e a senha, ele recebe a mensagem aqui em cima, estilo push-up, que é aquela que não tem como eles responderem, tá? Aqui também em mensagem a gente tem a opção notificação de aniversário, tá? E aí notificação de aniversário é para você enviar uma notificação. Na verdade, deixar aqui registrada a notificação para sempre que o usuário fizer aniversário de nascimento
ou aniversário de cadastro. Então, por exemplo, aqui você pode fazer uma promoção de cadastro, tá? Sempre que o usuário fizer aniversário de nascimento, você vai escrever aqui uma mensagem, né, de promoção, pode enviar um código de cupom, por exemplo. Cliquei em salvar, vai deixar programado aqui no sistema. Então, todo usuário, quando ele fizer aniversário de cadastro, vai receber aquela mensagem que eu criei. E aqui agora a gente tem uma notificação de aniversário. Então, todo usuário, né, como ele vai incluir lá a data de nascimento, o sistema vai enviar para ele no aniversário dele essa mensagem, né? Vai enviar pelo aplicativo, não é um SMS, não é pelo WhatsApp, é pelo aplicativo mesmo, certo? Aqui abaixo de mensagem eu tenho a opção Fale Conosco. E aí no Fale Conosco eu tenho Fale Conosco Cliente e Fale Conosco Viagem. No Fale Conosco Cliente, como é que funciona? O meu passageiro vai acessar o aplicativo, vai clicar lá na opção Fale Conosco e vai escrever algo que ele queira relatar ao dono do aplicativo, né? E aí você, como dono do aplicativo, vai receber o Fale Conosco aqui. Fale Conosco, deixa eu atualizar aqui a página. Fale Conosco Cliente, né? Então, no Fale Conosco Cliente, o passageiro acessou o aplicativo e escreveu algo lá no Fale Conosco e você recebeu aqui, né? Lembrando, é por cidade, né? Então, você vai precisar trocar a cidade para visualizar a mensagem, né? Então, por exemplo, digamos que você tenha Fortaleza e outra cidade. Você precisa estar na cidade para visualizar a mensagem, né? E aí você tem aqui acesso ao nome do passageiro, ao telefone e e-mail e o assunto, a data que foi enviada aquela mensagem, tá? E aí você responde da melhor maneira, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Já no Fale Conosco Viagens, o passageiro foi lá na viagem que já aconteceu, clicou em reportar e reportou algo que aconteceu naquela viagem. Então, como você pode ver aí, você consegue visualizar, né? O nome do passageiro também, o e-mail, o telefone e o assunto da mensagem, né? No caso aqui, ó, essa pessoa perdeu uma bolsa. Então, você pode entrar lá, visualizar qual a viagem com qual motorista ela fez naquele dia e dar o contato dela ou você mesmo resolver a situação do passageiro, tá? Aqui abaixo do Fale Conosco a gente tem a opção relatórios e aí, gente, é muito importante sempre utilizar relatórios novo, tá? Em relatório, você vai conseguir fazer uma planilha de Excel sobre a usabilidade da sua plataforma, né? Então aqui você consegue ver a quantidade de motoristas cadastrados na sua plataforma nesse último mês, a quantidade de motoristas que está devendo taxas para o aplicativo, tá? Então aqui ele é muito importante para você ter acesso a essa informação sobre o uso do seu aplicativo, né? Então, por exemplo, eu venho aqui motorista, consigo criar uma planilha de Excel sobre os motoristas que estão devendo taxa para a plataforma. Então eu posso pesquisar de um por um, ou se eu não botar o nome de ninguém, ele vai me mostrar de todos os motoristas. E eu vou pesquisar, por exemplo, do dia 1º de fevereiro até hoje, motoristas ativos na cidade aqui, né, que eu vou definir, em viagens também do dia 1º de fevereiro até hoje. Clique aqui em Excel, clico em emitir, o sistema vai emitir a solicitação de relatório e aí eu consigo baixar aqui abaixo, listagem de relatório, tá? Então aqui você consegue ver a listagem de motorista, motoristas bloqueados, o saldo da carteira dos motoristas, tá? Os dados do veículo do mesmo. Aqui, ó, viagem, listagem de viagens. Em cliente eu consigo ver a listagem de clientes, número de motoristas favoritos, tá? Aqui eu consigo gerar uma planilha por várias situações, certo? Então aqui também, ó, depois que eu solicitei lá, eu venho em listagem de relatório e tenho acesso ao relatório que eu solicitei, né? O último que eu solicitei foi esse, gerenciamento de taxa, a data e a hora que eu solicitei, aqui ele já está finalizado e nessa seta eu consigo fazer o download, tá? Então eu consigo baixar para ter acesso a essa planilha online não, no caso offline, né? Para enviar por e-mail, para enviar para as outras pessoas, né? Direto aqui no meu computador, no meu celular, certo? Então, aqui
abaixo de relatórios, eu ainda tenho as notificações administrativas. Como é que funcionam as notificações administrativas, né? Seria a mesma situação da notificação que tem ali com o sininho, só que com filtro. Então aqui eu posso filtrar, por exemplo, somente acionamento de botão de pânico, tá? Eu posso filtrar, por exemplo, solicitação de transferência, tá? Então aqui eu consigo ver a situação com um filtrozinho específico, tá? Aqui abaixo eu tenho avançadas, tenho também o manual de operação do sistema, que é o nosso FAQ. Tem o nosso canal no YouTube, então se vocês clicam nessas opções, vão ser direcionados aos links, que é o YouTube e o nosso FAQ, tá? Aqui essa primeira opção ela é mais para visualização. Agora a gente vai seguir para avançadas. Então em avançadas, quando a gente clica, sempre aparece essa atenção. Eu preciso clicar em seguir, tá? E aí aqui em avançadas configurações é onde os senhores vão configurar, digamos aí que 80% do aplicativo de vocês, tá? Então aqui em avançadas configurações administrador, eu consigo cadastrar usuários para acessarem o meu painel, né? Então se eu tenho vários sócios ou tenho um funcionário, eu posso adicionar ele aqui, tá? Eu venho aqui, ó, escolho o nome, né, do usuário, por exemplo, eu vou botar aqui teste. Aí eu venho, apelido, certo? Eu vou pegar o e-mail da pessoa, o telefone, o CPF e uma senha, vinculo aqui ao perfil que eu desejo que ele visualize e clico em salvar. E aí ele já vai ter acesso com o e-mail dele e a senha direto aqui no painel, tá? Então, como é que funciona o perfil? Aqui também em avançadas configurações administrador, a gente encontra perfil de usuário. Então, se os senhores quiserem, conseguem fazer um perfil com limitações. Então, se eu quiser, por exemplo, que o sócio veja só uma cidade específica, eu posso adicionar o perfil aqui para ele ver só a cidade que eu desejo, tá? Então, eu venho aqui, ó, seleciono a cidade, por exemplo, eu vou criar um perfil do sócio Fortaleza, né? Mas aqui, como vocês podem ver, a gente está por país, né? Então, vou botar aqui o Brasil, certo? Então, ele vai ver só o Brasil, ele não vai ver a Argentina nem a França. E aí, eu vou dando todas as permissões que eu quero que ele tenha. Ah, eu não quero que ele consiga incluir valores para os passageiros. Então, eu dou todas as permissões que eu quero que ele tenha. E no final, eu salvo aqui esse perfil. Depois que eu salvar, eu realizo o cadastro desse sócio diretamente no perfil que eu criei, tá? Então aqui é interessante para criar um perfil com limitações. Abaixo de administrador, eu tenho a opção adquirente. E aí adquirente é para vocês receberem os valores das viagens com pagamento via cartão de crédito. Então, se vocês quiserem que os seus passageiros consigam cadastrar o cartão direto no aplicativo e realizar o pagamento das viagens direto pelo aplicativo, você precisaria ter um adquirente, né? Então a gente tem parceria com essas aqui, né? E você vai solicitar para elas, é você que faz esse contrato, né? Você precisa entrar em contato com a adquirente que deseja e solicitar o que está sendo pedido aqui, né? Então, por exemplo, na Mercado Pago vai pedir a Public Key e o Access Token. Já na Cielo vai pedir a Merchant ID e a Merchant Key. Então depende da adquirente, tá? Aqui também em avançadas configurações, a gente tem adquirentes por cidade. Essa opção só vai ser utilizada se em alguma cidade diferente você vai utilizar um adquirente diferente. Então, se por exemplo, todas as cidades vão utilizar a mesma adquirente, não precisa cadastrar nada aqui, tá? É só pular essa configuração. Aqui a gente também em avançadas configurações temos a configuração do chamado, né? Então aqui que você vai configurar os tipos de chamado para o seu passageiro, né? Então é aqui que a gente configura, adiciona, edita ou exclui os chamados para o passageiro, né? Então atualmente a gente tem esses chamados aqui. Se eu quiser editar algum, eu posso editar, tá? Se eu quiser excluir, eu posso excluir. E se eu quiser adicionar, é só clicar aqui em adicionar. Então, por exemplo, aqui eu vou adicionar um chamado teste. Eu venho aqui, escrevo a descrição,
preciso buscar um ícone, né? Uma fotinha, que é o que vai aparecer lá no meu aplicativo, tá? Quem vai ser o gênero que vai utilizar o chamado e qual a frase para ser mostrada quando não houver motoristas disponíveis, né? Então vou botar aqui: não estamos disponíveis. Essa frase vocês podem escolher. Tudo que eu estou configurando pode ser personalizado, tá? Cliquei em salvar, eu criei um tipo de chamado para o meu passageiro, certo? Agora eu preciso criar um tipo de motorista que vai receber esse chamado. Se eu não quiser criar, eu posso só editar os que já tem e posso alterar o nome, alterar essa foto. Eu consigo alterar o nome, alterar a foto, alterar o ícone que vai aparecer no mapa, tá? Então, a gente indica, é mais interessante editar as categorias que vão de fábrica para o seu aplicativo do que criar tudo do novo. Mas eu estou mostrando aqui para vocês como é que faz para criar do novo, né? Então aqui, como eu criei o teste passageiro, eu vou criar aqui uma categoria de motorista teste, tá? Aí eu preciso também enviar a fotinha que vai aparecer lá no aplicativo. Eu posso alterar esse ícone, né? Esse ícone é o que fica lá no mapa. Ah, eu não gostei de nenhum. Eu posso vir aqui, ó, e escolher o meu próprio ícone. Basta com que ele esteja dentro desse tamanho aí, né? 60 de largura e 96 de altura. Cliquei aqui em adicionar, adicionei a categoria de motorista, certo? E aí o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso vincular o chamado ao motorista, certo? Então, quando eu criei aqui o tipo de chamado, criei o tipo de motorista, sempre que eu criar um tipo de chamado, eu venho aqui, ó, escolho o chamado que eu criei, acabei de criar o chamado teste. E aí eu vou escolher qual motorista eu quero que receba esse chamado. Então, por exemplo, no chamado teste, eu quero que o motorista teste receba e quero também que o motorista comum receba, tá? Então, o seu motorista ele só vai se cadastrar em uma categoria, mas os senhores conseguem vincular o chamado a várias categorias diferentes de motorista, né? Então, o motorista consegue receber vários chamados diferentes, certo? É muito importante sempre que criar um novo tipo de chamado, escolher qual motorista vai receber esse chamado ou não vai ser atendido o passageiro, tá? Aqui tem as informações sobre o tipo de viagem, você pode alterar também. Ainda em avançadas configurações, eu tenho, ó, as formas de pagamento, tá? Então aqui os senhores vão definir quais as formas de pagamento seu passageiro vai ter como realizar o pagamento da viagem, tá? Então aqui você pode alterar. A gente sempre envia um padrão, que é voucher, dinheiro e cartão de crédito. Se você não quiser utilizar algum, é só clicar nessa lixeirinha, ó, que vai remover a forma de pagamento. Então, por exemplo, eu vou excluir aqui, ó, essa opção cartão de crédito. E excluir, não vai mais aparecer para o meu passageiro realizar o pagamento dessa forma. E se eu quiser adicionar, a gente adiciona aqui, né? Então, por exemplo, aqui já está adicionado o Pix. Eu vou excluir. Se eu quiser adicionar o Pix, como é que funciona? Adicionar a forma de pagamento, descrição. Aqui é Pix, tá? Escrevo Pix. E aqui, ó, seleciono o tipo de forma de pagamento, é pagamentos realizados com dinheiro no local, tá? Por quê? Porque atualmente a forma de pagamento Pix, ela é feita diretamente ao motorista no final da viagem, tá? Então o passageiro não consegue realizar o pagamento via Pix pelo aplicativo. Ele só vai pagar diretamente ao motorista no final da viagem, certo? Aqui também em avançadas configurações eu tenho o raio de chamadas por cidade. Como é que funciona o raio de chamada? É a distância que o meu motorista vai estar do passageiro no ato do chamado. Então, por exemplo, da forma que está configurado, o passageiro está aqui, vai chamar num raio de 3 km, ou seja, uma circunferência do passageiro de 3 km. O primeiro raio. Se nenhum motorista atender, chama o segundo raio, que é os 4 km ao redor do passageiro, certo? Uma circunferência ao redor do passageiro. Aqui sempre vem um padrão que é 5 e 7, tá? A gente envia esse padrão. Mas se vocês quiserem alterar, pode alterar, não tem nenhum problema, certo? Aqui também em avançadas configurações, a gente tem a configuração por cidade, tá?
essa configuração, vocês conseguem configurar N possibilidades dentro do seu aplicativo, tá? Então aqui eu vou passar para vocês quais são as mais importantes, né? Então aqui em avançadas configurações por cidade, você consegue configurar a distância que falta para colocar o motorista que está em viagem com status de pré-disponível. Como é que funciona? Hoje, quando o motorista estiver a 2 km de finalizar a viagem atual, ele já consegue receber uma nova viagem. E aí esses quilômetros são alterados, né? Você pode alterar aqui, é só alterar e salvar. Lembrando, essa configuração é por cidade. Então, por exemplo, digamos que você tenha Fortaleza, Rio e São Paulo. Eu configurei aqui em Fortaleza. Se eu quiser configurar no Rio, eu preciso trocar a cidade aqui em cima e configurar tudo novamente, certo? Então aqui os senhores configuram a quantidade de paradas que é permitido para aquela cidade. Ó, se o valor for maior que zero, a cidade terá a taxa de cancelamento e esse já é o valor da taxa de cancelamento, certo? Tempo em segundos que o motorista pode cancelar a corrida sem ter nenhuma penalidade, já gerando uma taxa de cancelamento para o passageiro. Esse padrão a gente envia 600, tá? Mas aí se vocês quiserem alterar, também consegue alterar sem nenhum problema. Aqui a porcentagem de deslocamento do motorista para inserir taxa de cancelamento ao cliente. O padrão de fábrica é 20. Como é que funciona? O motorista está a 1 km de mim, eu sou passageira, solicitei a viagem. Se esse motorista rodou 200 metros ou mais e eu cancelei, ele rodou 20% do deslocamento. Então eu vou pagar uma taxa de cancelamento. Se ele rodou menos que 200 metros, eu não vou pagar a taxa de cancelamento porque ainda está dentro da porcentagem de deslocamento, certo? E aí vocês conseguem aumentar ou diminuir aqui a porcentagem do deslocamento. Aqui, ó, caso a corrida for pagamento eletrônico, esses serão os dias postergados para efetuar o repasse da taxa para o seu motorista, né? Então aqui o padrão de fábrica é 30, mas aí é seu critério, né? Você pode aumentar ou diminuir a quantidade de dias para fazer o repasse da taxa do pagamento de cartão de crédito ao seu motorista, tá? Aqui tem um número de contato de segurança para o botão de pânico, então quando o passageiro clicar lá no botão de pânico, ele vai ser levado... Perdão. No caso, quando o passageiro clicar lá no botão de pânico, ele vai ser levado, né, ao número da polícia, que é o que está configurado aqui, certo? A gente também tem o número de contato do seu suporte, tá? O e-mail do seu suporte, certo? Você pode alterar aqui. Link do Facebook e do Instagram, né? Se já tiver redes sociais no seu aplicativo, você pode incluir aqui, certo? A gente também consegue habilitar o recálculo de rotas no final da viagem. E aí, para habilitar, eu preciso ativar aqui, descer mais aqui abaixo, ó, e realizar recálculo na viagem a partir de quantos quilômetros, certo? Então, se o passageiro rodar mais que o combinado, o valor vai ser recalculado para mais, tá? Pontos de atenção aqui por cidade é ainda adicionar a descrição da viagem antes do chamado. Então, se tiver ativado, sempre que o passageiro for solicitar a viagem, ele vai ter que descrever para que seria aquela viagem. Tem a opção ainda de habilitar fazer verificação do documento. Essa opção só pode estar ativada se você tiver parceria com outra empresa, que é a cpf.cnpj.com. Então, se você não tiver essa parceria, deixa aqui sempre desativado ou o passageiro não vai conseguir fazer o chamado, tá? Aqui a gente tem a margem de recálculo em quilômetros, tanto para menos quanto para mais, e o valor máximo de saldo negativo do motorista para aquela cidade. Então, como é que funciona? O motorista que tiver com R$ 5 negativos, como é que ele fica negativo, né? Ele vai fazendo viagens a dinheiro e vai ficando com o valor negativo na carteira, porque a viagem a dinheiro ele recebe completa, né? Então ele vai ficar devendo para você esses R$ 5. Ele vai ficar bloqueado quando atingir os 5 e só consegue receber viagens com pagamento em cartão de crédito, exatamente para quitar esse débito que ele tem com você, tá? Voltando aqui para avançadas configurações, a gente tem a mensagem do chat do motorista. São aquelas mensagens automáticas enviadas assim que o motorista aceita a viagem para o passageiro, tá? Você consegue personalizar também. A gente tem motivos de cancelamento, né? Então aqui você também consegue personalizar
por que que o cliente e o passageiro estão cancelando aquela viagem, certo? Aqui a gente também tem avançadas configurações, configurações adicionais, né? Então, diferente lá de por cidade, que é válido por cidade, configurações adicionais você configura para todas as cidades, tá? Então, aqui você consegue ativar ou desativar o preço flutuante no recálculo. Como é que funciona o preço flutuante? Ativa com 1, desativa com o 0, tá? O preço flutuante, da mesma forma que o passageiro vai pagar mais caso ele rode mais, se ele rodar menos que o combinado, o valor da viagem vai ser recalculado para menos, tá? Só se o preço flutuante estiver habilitado aqui. Aqui a gente tem a opção de habilitar ou desabilitar o manual de operações e o canal do YouTube. Então, se você bota aqui 0 e salva, vai sumir aqui o manual do sistema e o FAQ, e que você consegue ver aqui no próprio monitor, tá? Redes sociais do monitor são essas, ó, da fábrica, também da 704, né? Então, se você não quiser que o seu usuário do painel tenha acesso às redes sociais da 704, você também desabilita com o 0 aqui, tá? Chamada dedo rápido. Hoje o seu aplicativo tem 2 modos de chamada. Ele vem configurado no modo fila. Como é que funciona o modo fila, né? Primeiro chama 7 motoristas, depois chama mais 7, depois chama os 14. Então vai chamar 7 dentro do primeiro raio, mais 7 dentro do segundo raio, depois os 14. Se nenhum aceitar, o passageiro tem a viagem cancelada, né? Mais de um por um. Chama um motorista de cada vez. O dedo rápido, ele funciona no modo de competição. Então chama todos os motoristas de uma só vez. O primeiro que aceitar realiza aquela viagem. Todos os motoristas que estão dentro do segundo raio. Então ele não vai respeitar a fila ou proximidade, né? E aí para ativar, você bota 1 e salva, para desativar o 0 e salva, tá? Aqui você consegue configurar as vezes que o alerta corrida monitorada será mostrado durante a viagem, tanto para o motorista quanto para o passageiro. Valor máximo de saldo negativo do motorista para todas as cidades, tá? Valor mínimo para saque do cliente, caso você trabalhe com cashback. Valor mínimo para saque do motorista. Então aqui, ó, o seu motorista só vai conseguir solicitar transferência se tiver no mínimo R$ 50 positivos na carteira, tá? Tem o tempo em minutos para o cliente fazer uma outra viagem agendada ou o motorista aceitar a próxima viagem agendada. Mostrar cálculo de quilômetros e horas quando chega uma viagem para o motorista. Tempo em segundos para chamamento por motorista, né? Então está configurado 20 segundos. Vai tocar na minha tela 20 segundos, depois toca na tela do outro motorista 20 segundos, até alguém aceitar a viagem, tá? Aqui a gente tem o tempo em segundos para impor a corrida agendada ao motorista. Tempo em segundos para cancelar uma corrida no tipo oferta, que é o módulo InDrive, né? O leilão de chamados. Tempo em minutos para notificar que o motorista aceitou uma viagem agendada. Aqui você descreve o título que vai ficar na tela inicial do aplicativo, mensagem para o WhatsApp do cliente e a mensagem para o WhatsApp do motorista, tá? Voltando aqui para avançadas configurações, eu ainda encontro configuração de serviço SMTP. Essa configuração é para enviar recibos e código de confirmação por e-mail para os passageiros, né? Para você cadastrar aqui o SMTP, você precisa ter um e-mail Outlook que não foi usado antes e nem vai ser usado depois, tá? E aí esse e-mail você envia para o nosso suporte após a validação do aplicativo, que eles realizam essa configuração para você, tá? Aqui também em avançadas configurações, a gente tem configuração do cadastro. Então aqui é muito importante porque você encontra, ó, documentos do app. Então é aqui que você define quais documentos vão ser solicitados para o seu motorista no ato do cadastro. Então, geralmente, o padrão de fábrica ele vem CNH, CRLV, alvará, comprovante de endereço e certificado de antecedentes criminais. Se você não sabe nem para que é esse alvará, a sua cidade não pede, você não precisa pedir. Você pode clicar aqui nessa lixeira que vai ser excluído a solicitação do alvará para o seu motorista, tá? Então, quem define o que vai ser solicitado para o motorista no ato do cadastro é o gestor do aplicativo, ou seja, você que está assistindo esse vídeo, certo? E aí, um ponto de atenção aqui em documentos é, se você envia foto, ele vai ter que enviar só uma foto. Se você marca aqui foto e texto, ele vai ter a obrigação de enviar a foto e o texto.
Se você marca foto, texto e PDF, ele vai ter a obrigação de enviar das 3 formas. Não é opcional, tá? Aqui também em avançadas, configurações do cadastro, a gente consegue vincular um documento no cadastro do passageiro, né? Então, por exemplo, o passageiro aqui está tendo que enviar também o CPF, a foto, né? Sendo que no cadastro normal, o passageiro já vai enviar o CPF, o e-mail, a data de nascimento, uma foto e, no caso, o telefone, né? Então, é um cadastro padrão. Se você quiser solicitar um documento extra, você pede aqui, certo? Aqui também em avançadas, configurações do cadastro, eu consigo adicionar um documento por categoria de motorista, né? Então, por exemplo, eu quero solicitar um documento somente para o motorista teste. Eu posso vir aqui e solicitar, por exemplo, a CNH válida só para ele. Tá? Então eu vou desmarcando as outras opções e ele vai ter que enviar só essa. Ah, eu quero que ele envie tudo, ele vai ter que enviar tudo. E aí eu quero que os outros não enviem a cópia da CNH. Eu vou lá nos outros motoristas e desmarco aqui a cópia da CNH, tá? Aqui também em avançadas configurações eu tenho em configurações do cadastro, configuração da tela de cadastro do motorista. Então, sempre que vocês criarem uma nova categoria de motorista, precisa vir aqui e adicionar as telas de cadastro, tá? Então, como é que funciona? Eu acabei de criar a categoria teste, né? Eu preciso vir aqui e adicionar as telas na ordem que eu quero que o meu motorista envie. Então, por exemplo, eu quero que ele envie primeiro a tela de dados pessoais como e-mail, telefone e nome. Eu adiciono. Agora eu quero que ele selecione a foto de perfil. Envie a foto de perfil. Seleciono aqui. Agora eu quero que ele envie a senha, tá? Agora eu quero que ele envie, ele escolha, né, a cidade que ele vai, no caso, trabalhar. Agora eu quero que ele adicione os dados do veículo. Por último, eu vou adicionar aqui a tela de termos para aceite do motorista, tá? A única tela que eu não posso adicionar é essa, validação de telefones por SMS. Por quê? O motorista, no caso, eu só posso ativar essa tela se eu tiver parceria com outra empresa, que é ou a Zenvia ou a Max10. Elas que você vai comprar o pacote de SMS, por exemplo, 100 SMS, 120 SMS, a gente integra no seu monitor e o sistema faz o envio do código por SMS. Se você não tem essa parceria, não pode adicionar essa tela, porque se você adiciona, o motorista vai aguardar um código que não vai chegar, já que você não tem os SMS, certo? Então não pode adicionar essa tela de código de confirmação por SMS. Aqui ainda em avançadas configurações, eu tenho importações e definições. Então aqui você consegue zerar o saldo de todos os motoristas, zerar a nota de todos os motoristas e se você tivesse um aplicativo anteriormente, você conseguiria importar os clientes e os motoristas do aplicativo anterior, tá? Aí a gente finalizou aqui configurações, vamos seguir para mapa. Em mapa, a gente aconselha os senhores a ficarem em duas opções apenas. Por quê? Mapa é uma configuração muito específica, né? Então a gente aconselha a só alterar o que você tenha total domínio, né? Então aqui em gerenciar endereços, a gente tem a opção de cadastrar locais, né? Então, por exemplo, tem um local muito conhecido na minha cidade que eu não quero que o meu passageiro busque pelo endereço completo. Eu quero que ele busque só pelo nome. Como é que eu faço? Eu posso vir aqui, cadastrar endereço, eu pego a latitude e a longitude lá no Google, escrevo o nome do local, né? Por exemplo, Praça da Sé. Cliquei em salvar. Ao invés do meu motorista ter que pesquisar o endereço completo, ele pesquisa só o nome que eu configurei aqui, tá? Então é muito interessante para esse início de aplicativo. Ainda aqui em mapa, a gente tem a opção também gerenciar endereços dos endereços irregulares. E aí também é uma opção importante para esse início de app. Por quê? Quando o motorista finalizar uma viagem, ele vai ter uma opção de dar um like ou um dislike. Se ele te der um dislike, você recebe um endereço aqui, ó. E aí você consegue bloqueia o endereço, ele não vai aparecer mais como sugestão, nem para os motoristas e nem para os passageiros, já que era um endereço que estava incorreto, certo? Aqui também em avançadas, mapa, eu tenho essa outra opção aqui, ó,
teste de serviço de mapa. Atualmente, vocês trabalham com 2 mapas gratuitos, que é o Hiri e o Mapbox. Infelizmente, a 704 não tem mapa próprio, né? Então, a gente não consegue estar gerindo aí a questão do mapa dos aplicativos. Então, a gente precisa que vocês nos informem, né? Então, sempre que você estiver notando uma inconstância ou o passageiro não conseguir realizar viagens, você pode vir aqui e testar o mapa. Você vai testar o Hiri, tá? E você vai testar o Mapbox. Se eles estiverem assim, ó, indisponíveis, você pode estar entrando em contato com o suporte, que o suporte vai te orientar como ajustar aqui o teu mapa, certo? Então, essa configuração aqui, quem realiza é o suporte após a validação, no caso, a orientação de como ajustar, certo? Abaixo de mapa, a gente tem aqui promoções. E aí, em promoções, vocês vão conseguir inserir voucher para os seus passageiros. Como é que funciona o voucher? O voucher é como se fosse para ele comprar um dinheiro e ter na carteira. Ele vai ter um dinheiro na carteira para utilizar quando ele quiser. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui um voucher de R$ 50. Como o meu passageiro vai comprar, vai pagar antes, eu vou dar um desconto de 5%. Seleciono a cidade, cliente final, cliquei em adicionar. Então, lá no aplicativo de passageiro, ele vai ter acesso a esse voucher que eu acabei de criar e ele consegue comprar pagando com o cartão de crédito direto pelo aplicativo. E aí aquele valor vai ficar na carteira dele para ele usar na próxima viagem ou na viagem seguinte, né? Aqui também em avançadas promoções, eu tenho a opção de cupons, né? Então, diferente do voucher, o cupom é para eu dar um desconto para o meu passageiro. Então, aqui é muito importante sempre esse código do cupom, porque é o que você vai divulgar para os passageiros terem o desconto. Então, por exemplo, eu vou fazer um desconto de primeira viagem, primeira 10. Eu preciso desse código porque eu vou divulgar para o meu passageiro, incluir lá no aplicativo e ter o desconto que eu configurei aqui, né? E aí eu defino para qual cidade vai ser válida, qual forma de pagamento. Gestor do desconto é quem vai arcar com os custos desse desconto. Se vou ser eu, como aplicativo, que vou ganhar um pouquinho menos, ou se vai ser meu motorista, que vai ganhar um pouquinho menos nessa viagem, tá? Aqui a gente define o valor inicial da viagem, por exemplo, uma viagem de R$ 10 até R$ 15. Eu quero dar um desconto fixo. Não quero que seja em porcentagem, eu quero que seja fixo. Então, vou dar um desconto de R$ 10. Defino a data de validade, né? Então, por exemplo, vai ser semana que vem, do dia 4 de março até o dia 8 de março. Quantas vezes o usuário vai poder utilizar, se só uma vez ou quantas vezes ele quiser. E quem é o público-alvo, se são todos ou pessoas que se identificam como gênero masculino ou pessoas que se identificam como gênero feminino. Cliquei aqui em criar. Todo o passageiro que incluir esse código primeira 10 lá no aplicativo vai ter o desconto de R$ 10 na próxima viagem ou na viagem que ele desejar utilizar dentro desse período de validade, né? Dentro do dia 4 até o dia 8, certo? Aqui também em avançadas promoções, eu tenho promoções por viagem. E aí como é que funciona a promoção por viagem? Diferente lá do voucher e do cupom, promoção por viagem eu não preciso da interação do meu passageiro, tá? Então, por exemplo, o passageiro ele vai conseguir, e você cria aqui, né? A gente adiciona aqui uma promoção. Aí eu vou te dar um exemplo. Faça 10 viagens e ganhe um desconto. Certo? A gente pesquisa aqui, ou inclui aqui a cidade. Sempre a gente bota corrida, valor máximo da corrida, por exemplo, R$ 10. Ativa a promoção. Quantidade de viagens vão ser 10 corridas. E aí eu defino também uma data de validade, né? Então, por exemplo, vai ser do dia 4 até o dia 8 de março. Adicionei todo passageiro que solicitar, né, no caso 10 viagens, fizer 10 viagens dentro desse período, do dia 4 ao dia 8, vai ter um desconto na 11ª. Então, esse desconto é o sistema mesmo que dá. Ele vai somar as viagens que ele fez dentro da quantidade que eu estipulei e vai dividir uma média de valor para dar um desconto na 11ª, certo? Aqui também em avançadas, abaixo de promoções, eu tenho tarifas. E é aqui em tarifas que vocês vão configurar
a precificação do seu aplicativo, né? Então aqui, ó, tipos de viagem é onde você configura o preço mínimo, preço por minuto, preço por quilômetro, tudo aqui referente aos chamados, né? Então eu configurei um novo tipo de chamado. Eu quero configurar ele aqui. Eu clico em adicionar novo, ó. Foi o teste que eu criei há pouco. Clico em sim. Vem aqui política de preço. Essa etiqueta é o nome que vai aparecer para o meu passageiro, tá? Então, mesmo que esteja teste aqui, a etiqueta eu quero botar, por exemplo, comum, o passageiro vai visualizar o nome comum, tá? E aí eu defino aqui a cor que eu quero que ele veja a etiqueta, por exemplo, eu vou botar aqui vermelho, tá? Então ele vai ver esse nome comum nessa cor vermelha. Preço mínimo, vocês vão definir, preço por minuto, preço base precisa ser calculado, tá? Preço por quilômetro, preço por minuto. Você pode cobrar aqui um preço por parada, tá? Essa parte aqui, ela é um pouquinho complicada, mas sempre como a gente está seguindo o fluxo do pós-venda, né? Após a minha reunião, vocês vão validar o aplicativo. Validando o aplicativo, você vai ter uma segunda reunião com o gestor do sucesso, que é o nosso parceiro Yuri. O Yuri, ele já tem um aplicativo, então ele entende 100% aqui de como calcular preço. Ele vai te orientar exatamente nessa parte, né? De como calcular o preço mais ideal para cobrar hoje do seu passageiro, o melhor preço para cobrar do motorista, né? Então essa parte você vai verificar com ele que ele vai te orientar melhor, tá? Aqui eu vou explicar mesmo como configura, né? Então aqui a gente tem, ó, o bônus de longa distância. Como é que funciona? Se você bota 3 quilômetros aqui e bota um bônus de R$ 2, sempre que o meu motorista estiver a mais de 3 quilômetros do passageiro e mesmo assim ele for fazer a viagem, ele vai ganhar R$ 2 de bônus. E você ainda pode botar aqui, ó, pago pelo cliente. Então o valor ele vai ser acrescido do valor da viagem, tá? Aqui tem o valor bônus promocional, como é que funciona, né? Então aqui se você botar, por exemplo, R$ 2, aqui em cima a gente tem o valor preço mínimo promocional. Então, se em algum período específico você quiser cobrar menos que o preço mínimo que você já configurou, por exemplo, essa semana eu quero cobrar um preço mínimo só de R$ 5. Para o meu motorista não ter perca, eu configuro aqui um bônus para ele ganhar mais, tá? E aí esse bônus quem vai dar é o gestor do app, certo? Aqui a gente tem lista ideal de motoristas próximos, dinâmica. A gente aconselha deixar somente o número 1, porque se você bota aqui o número 10 e no ato do chamado não tem 10 motoristas online e disponíveis, o valor da viagem daquele passageiro vai ser multiplicado pela quantidade de motoristas que faltam, né? Então, por exemplo, só tem 2 motoristas online, faltam 8. Então, uma viagem que seria R$ 10 vai ser multiplicada por 8, ficando assim R$ 80, né? Então, se você não quiser que o valor flutue mesmo, deixe somente o número 1, tá? Máximo de quilômetros para a tarifa é o máximo de quilômetros para aquela tarifa funcionar. Então, se você bota aqui, ó, 5 quilômetros, o passageiro só vai conseguir fazer viagens na categoria teste até 5 quilômetros. Então, se a viagem for mais de 5 quilômetros, nem vai aparecer para o passageiro. Então, é ideal que você deixe aqui zerado. Taxa de imposto e taxa extra são taxas que você vai cobrar extra do seu motorista, tá? Aí a gente voltando aqui, fechando política de preço, a gente tem os cálculos dos motoristas. Então aqui é a taxa de serviço que você vai cobrar do seu motorista por viagem, né? Então, por exemplo, eu vou cobrar 5% em cada viagem que ele fizer na categoria teste, tá? Aí você pode definir o valor e pode definir também um valor fixo. Por exemplo, eu quero cobrar só, como é inicial, eu quero cobrar R$ 1 por viagem. Aí, independente do valor da viagem, o motorista vai pagar R$ 1 para utilizar o seu aplicativo, certo? Aqui a gente pode cobrar também do motorista uma taxa por forma de pagamento, né? Então, por exemplo, eu vou cobrar, além do R$ 1, 5% por ele ter aceito viagens com pagamento em cartão de crédito. Aqui também é do motorista, certo? A gente tem faixa de preço. Como é que funciona a faixa de preço? Se eu botar aqui, ó, 10 até 12, cobrar 12, eu preciso escrever algo aqui para salvar. Então, automaticamente,
o meu aplicativo entende que viagens entre 10 e 12 devem ser cobradas 12, que ele vai arredondar o valor da viagem. Então, por exemplo, a viagem que for R$ 11 vai ser cobrada 12. Uma viagem que for R$ 10,50 vai ser cobrada 12, tá? Então, automaticamente ele arredonda o valor da viagem, certo? Aqui também, vamos excluir esse. Aqui abaixo das faixas de preço, a gente tem as taxas, né? Então, se você quiser cobrar uma taxa extra, tanto do motorista quanto do passageiro, você inclui aqui, certo? Lembrando, sempre que finalizar, é muito importante clicar em atualizar. Se eu não clique em atualizar, não vai atualizar lá online no aplicativo do passageiro, tá? Então, finalizou qualquer alteração, nem que seja 10 centavos, clique em atualizar para atualizar lá no aplicativo do passageiro, tá? E se eu não quiser utilizar um desses chamados que já vem disponível no meu aplicativo, eu posso clicar aqui em desabilitar. Então, vou estar desabilitando, eu não preciso excluir, o passageiro não vai mais visualizar, mas se em outro momento eu quiser habilitar esse chamado novamente, eu posso habilitar aqui novamente, certo? Ainda aqui em tarifas, gente, a gente tem a opção, a gente voltando aqui para avançadas, tarifas, eu tenho duas opções de dinâmica no aplicativo, né? Então, a gente tem a opção de gatilho de tarifas e bandeira de tarifas. Qual a diferença? O gatilho de tarifa, você vai fazer um gatilho programado para um evento específico, né? Então, por exemplo, vai ter uma festa aí na cidade de vocês, só nesse final de semana. Eu não vou criar uma bandeira, eu vou criar um gatilho. Eu seleciono o chamado, que vai ser cobrado a mais, né? Então, por exemplo, eu vou botar o chamado comum. A porcentagem que eu quero cobrar a mais, 1,20 é 20% mais caro, 1,50 é 50% mais caro, tá? Eu vou definir aqui só no final de semana, do dia 2 de março até o dia 3 de março. Cliquei em salvar. Todo passageiro que solicitar o chamado na categoria comum do dia 2 de março, né, que é sábado, até o dia 3 de março, vai pagar 50% mais caro, tá? Automaticamente, depois dessa data e desse horário, o sistema para de cobrar mais caro, certo? Já lá na bandeira de tarifas, é para você configurar uma bandeira 2, né? Então, a gente vem aqui, ó, tarifas, bandeira de tarifas, para você configurar uma bandeira 2, né? Então, por exemplo, eu quero cobrar mais caro todo, como está configurado aí, ó. Toda segunda-feira, todo domingo, todo final de semana. Então, você vai configurar uma bandeira, né? Então, a gente vem aqui, ó, seleciona o chamado, né? A porcentagem também é a mesma, então 1,20, 20%, 1,30, 30%. E aqui eu não vou definir data, eu vou definir horário. Então, por exemplo, eu quero cobrar das meia-noite até 6 horas da manhã. Eu escolho o dia que eu quero cobrar a mais, né? Então, por exemplo, vai ser só no sábado. Cliquei em salvar, já vai aparecer aqui que aquela bandeira foi atualizada, né? Então, aqui você consegue ver todas as bandeiras que estão ativas na sua plataforma e ela vai ficar ativa até você vir aqui, ó, clicar em desativar, como eu fiz agora, ou excluir, tá? Se eu deletar, ela não está mais ativa também. Então, essa é a diferença do gatilho para a bandeira. No gatilho, ele tem uma data, um dia, uma data e um horário para finalizar, né? Na bandeira, não. Na bandeira, ele vai ficar cobrando todo dia que você configurou aqui. Então, por exemplo, toda sexta-feira iria cobrar aquele valor a mais. Todo sábado, toda quarta-feira. Então, depende do que você configurar aqui, certo? Então é isso, gente. A gente finalizou hoje a apresentação de configurações do seu painel de controle, né? Eu espero que dê tudo certo com o aplicativo de vocês e vocês vão seguir aí com o fluxo, né? Que é validar o aplicativo e ter a reunião com o Yuri, que vai ser via Meet também, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Tenham um excelente aí sucesso com o seu aplicativo. Tchau, tchau.